Olá a todos! Se você chegou até essa parte e não assistiu a primeira parte desse vídeo, tá? Se você se sentiu atraído por essa tela de login, o título que é monitoramento remoto, utilizando Arduino no modo GPRS, então assista a primeira parte do nosso vídeo, onde nós mostramos como foi implementado no lado do Arduino e como foi montado na protoboard propriamente dito. Então nessa parte nós vamos mostrar como montar o site, né, a nossa parte web, o front-end e o back-end da nossa aplicação, utilizando tecnologias de web mesmo, que comunicam com um banco de dados que foi populado pelo Arduino. Então fique comigo até o final, que eu irei te mostrar como fazer isso. Bom, então essa é a nossa front-end, né, a nossa aplicação, a nossa tela de login. Então nessa aplicação, o Arduino está populando o banco de dados, como eu já mostrei no vídeo anterior. Nós vamos ter que apanhar esses dados, né, buscar esses dados, montar o nosso gráfico. Para ver o nosso gráfico, né, quando o usuário quiser ver o gráfico, ele vai ter que fazer um login. Criar o login e a senha, eu vou te mostrar. Nós vamos fazer isso também lá no banco de dados em MySQL. Então, para passar dessa tela para a tela que mostra o gráfico propriamente dito, o usuário vai ter que fazer um login. Então vamos lá, vamos mostrar como gera essa tela de login primeiro. Então aqui, se você não tem muita particularidade com linguagens web, né, e apenas quer montar a sua aplicação, então você pode copiar todos esses arquivos que vão estar à disposição no site EasyTron Labs, está um link lá para você baixar esses arquivos e você já pode colar lá no seu site propriamente dito. Então vamos mostrar como fazer a parte do site, né? Qual site nós estamos usando. Então nós estamos usando o webhost.com, 000webhost.com. Tá? Nesse site consegue montar uma aplicação gratuita para fazer os testes da aplicação. Nós temos aqui também, ele tem suporte a PHP, né? Utilizando também o MySQL, HTML, linguagens normais de web. Então o nosso site é esse, é o 000webhost.com. Usuário, né, vocês que não tem login, vocês vão clicar aqui na inscrição grátis. Tá? Ele vai te mostrar uma tela para você inserir seus dados, sua senha. Aí você vai lá no seu e-mail, valida, ou se você quiser também usar o Google, já para poder entrar com suas credenciais do Google, é super fácil, super tranquilo. Quando você fizer o cadastro no site, então é na área do cliente, após você fazer o cadastro no site, você vai entrar na página dos meus sites. Então aqui eu já tenho um site criado, né, que está em operação, e aqui eu posso criar outro site, utilizando esse botão Create New Site. Essa plataforma, quando ela é grátis, né, na utilização dela grátis, ela permite você criar 2 sites com 2 bancos de dados cada um. Então eu já tenho um site criado, vou só mostrar para vocês como que cria um site. Você clica aqui em Create New Site. Então você coloca um nome, tá, para o domínio, por exemplo, IoT Minas Gerais, tá? IoT Minas Gerais. Aqui a senha, você insere uma senha, por exemplo, ASDFG123456 e clica em Create New Site. Vamos aguardar, ele vai montar essa URL. Na verdade é um subdomínio, né? É um subdomínio dentro do domínio do site. Bom, então ele já criou o nosso site. Tá? A gente pode ver aqui que ele está dentro da pasta. Foi criada uma pasta chamada IoT Minas Gerais. Dentro dessa pasta membros, né, que no caso a gente é um membro, então ela está vazia. Para utilizar a nossa aplicação, nós vamos aqui em Tools, File Manager. Nós vamos fazer o upload dos arquivos. Então ele vai abrir para a gente uma tela para poder subir os arquivos para a nuvem. Então aqui a gente está dentro da pasta Public underline HTML. Então é aqui que nós temos que colocar os nossos arquivos. Então você vai baixar os arquivos. Então eu vou selecionar todos os arquivos aqui, vou carregar eles até o nosso site e vou soltar aqui. Então ele já vai subir todos os arquivos. A gente vai descer aqui e fazer o upload. Vai subir um por um. Finalizou o upload, tá? Então aqui a gente carregou todos os arquivos já para a nuvem. Então se a gente digitar lá, nós vamos voltar aqui, ó, voltar na nossa parte de gerenciamento, meus sites. Se a gente clicar nesse link aqui, ele já tem que mostrar para a gente a tela de login. Porque a tela de login
a princípio, tá, ela não depende de mais nada, ela só depende do Bootstrap, que é um dos arquivos que foi carregado, bootstrap.min, que é um framework que melhora o CSS. Depende dele, depende do nosso, por exemplo, aqui o nosso favicon, que é essa imagem bonitinha que aparece aqui, que é a logo do nosso site, do EasyDraw Labs. E é basicamente isso, tá? Então vamos acessar ele, vamos dar uma olhada nele propriamente dito, tá? No index.php, que é a primeira parte, que é a primeira página. Quando a gente acessa um site, ele busca primeiramente o arquivo index. Aqui nós estamos vendo o arquivo index, é o que ele retornou para a gente. Ele é composto por aqui uma seção, tá? Em PHP, que é uma seção para poder, ele depende dessa seção que foi iniciada anteriormente, para poder conferir, por exemplo, a parte do login, tá? Que está mais aqui embaixo. Ele só usa isso aqui lá no login. Então aqui a gente tem aqui o cabeçalho mesmo do HTML, né? Algumas funções, algumas os metadados aqui que compõem o HTML. Aqui, por exemplo, é o título que aparece lá em cima, na barra Sistema de Acesso EasyDraw Labs. Pode ver aqui. O criador, tá? Ele foi baseado no framework do Bootstrap. Então a gente faz um link aqui para o nosso style sheet, que é a nossa folha de estilos, com o arquivo bootstrap.min.css. Aqui a gente define alguns estilos, tá, para a nossa página. Aqui também a gente chama o estilo para a nossa tela de interface, tá, o signin.css. São os arquivos que estão dispostos aqui dentro da nossa página, signin.css, tá, os nossos arquivos. Então aqui a gente fecha a sessão, destrói a sessão caso o login de usuário e a senha não forem válidos. Então a gente cria o nosso body, aí criamos uma div, tá? Ela começa aqui e termina aqui, que compõe propriamente a parte do login. Contém o nosso form, o form sign-in, que é uma form para poder mostrar a tela de um login. Então a gente escreve login usuários, e aqui tem toda a parte da H1, que é para fazer um texto maior, né? Se a gente observar aqui na nossa pasta, no nosso arquivo no site, ele vai mostrar, tá vendo, um texto maior. H1, login de usuários. A gente observa também, ele escreve dentro da campo, né, para digitar o endereço de e-mail. Escreve endereço de e-mail, escreve senha. Então tudo isso é para compor o nosso site, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? O nosso input é do tipo e-mail, o ID dele é input e-mail, a classe está ligada ao nosso form, tá? O placeholder, que é o que aparece lá no fundo, antes do usuário digitar, está escrito endereço de e-mail, e ele tem aqui uma variável e-mail-c, que vai ser utilizada lá na frente para conferir o que o usuário digitou nesse campo. Está requisitando aqui um autofocus também. Tá? E a nossa senha é a mesma coisa, ele coloca aqui dentro da senha password C. E aqui cria o nosso botão, que é o botão que faz a ação mesmo. E aqui a gente cria o nosso PHP para a nossa sessão. Tá? Se caso o usuário digitou o e-mail ou senhas inválidos, tem uma página aqui, olha, que ela mostra processo login, que é essa página aqui. O que essa página faz, tá? Novamente ele chama o section start, ele aguarda um post, né, cria uma variável post para o e-mail C, que foi o que a gente mostrou anteriormente, e para o password também. E ele requisita aqui a conexão, né, ele espera o nosso arquivo conexão.php, é o arquivo de conexão com o nosso banco de dados. Vamos voltar. Então, esses arquivos aqui são dependentes da resposta que o nosso servidor, que a nossa sessão retornou. Tá? Ele mostra a mensagem, caso errado, né, os nomes de usuário. Eu vou te mostrar lá para frente como que essa mensagem está sendo gerada. E ele aqui também mostra, caso o usuário tente acessar o site, né, que o nosso site final, que vai mostrar a nossa página, está dentro dessa página logado.php. Então, quanto o usuário, se ele não inserir as credenciais, tá? Então nós vamos mostrar aqui rapidamente para vocês. Quando ele insere as credenciais, lá a nossa index.html envia a gente para a página logado.php. Então, se a gente digitar aqui logado.php, se a gente digitar ela, ele não pode passar lá para a página. Tá vendo? Ele retorna para essa página novamente, ele reenvia e mostra a mensagem chamada erro, faça o login. Então isso é uma parte de segurança para o nosso site, para o usuário conseguir acessar somente a página quando
ele tiver as credenciais de acesso, quando ele for uma pessoa que foi cadastrado no sistema. Então o nosso index.php está finalizado. Tá? Isso aqui é apenas o botão do copyright, né? Um linkzinho, manda um link lá para o site Easitron Labs, está sendo mostrado aqui embaixo, tá? Após o sistema de login. Então o nosso arquivo index é esse. Vamos mostrar aqui o nosso arquivo de conexão com o banco de dados, é o configure. Então lá no nosso servidor, na nossa página web, vamos lá criar esse banco de dados. Então aqui a gente está dentro dos arquivos. Então aqui a gente está, vamos clicar aqui dentro de Manage Website, Tools, Database Manager. Bom, a gente não tem nenhum banco de dados nesse site novo. Então nós vamos criar um novo banco de dados. Aqui ele disponibilizou para a gente colocar o nome do banco de dados. Então vou colocar DB -IoT, não IoT. Database Username. Vamos pôr a mesma coisa, você coloca o nome que você quiser, tá? Tem que aguardar isso, tem que salvar esse nome. E uma senha, vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós vamos criar o nosso banco de dados. Mudou a versão, tá? Nessa versão, na versão antiga, ele criava o database name, o database user. A senha a gente podia até alterar, mas quem criava isso era o site. Então mudou isso aqui, o site está evoluindo, está ficando muito bom. Então aqui ele está criando o nosso banco de dados. Está finalizando o processo de criação. Ok, finalizou o nosso banco de dados. Então dbname, dbuser, dbhost. Tá? Aqui se a gente quiser mudar a senha ou deletar o banco, tá? Ele mostra para a gente também. Então nós vamos abrir aqui o phpMyAdmin. De posse do dbname e dbuser, a gente já pode alterar aqui no nosso algoritmo. Então nós vamos alterar lá na página de config. O host, nós vamos pegar aqui o valor do host. O host é o localhost mesmo. O dbname, vamos copiar. Seria o dbname. dbuser, eu acredito que seja até o mesmo. 10.24.1934 é a mesma coisa. Você pode mudar aqui o final, né, quando você estiver criando o banco. E a nossa senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, dá um Ctrl S para salvar. Então esse parâmetro está salvo, ok? Aqui a gente faz a conexão com o nosso banco propriamente dito, tá? A gente requer, né, a gente pede o arquivo config, que foi o que a gente configurou aqui anteriormente. E aqui a gente cria uma conexão com o MySQL, né, com o nosso banco de dados, através do PHP. Então a gente passa o host, o usuário, senha e o DB, né, que foram configurados aqui anteriormente nessas variáveis. A gente faz uma new aqui, um MySQLi para fazer uma conexão e salva dentro de conexão. Se o retorno, né, se a variável conexão tiver o valor connect erro, ele vai mostrar para a gente, dar um erro ao conectar com o banco de dados. E aqui ele mostra os parâmetros do erro da conexão. Se não, tá, eu até comentei essa parte aqui, mas ele mostrava conectado com sucesso. Mas não precisa necessariamente mostrar uma mensagem conectado com sucesso se você está desenvolvendo uma página. Isso é apenas para debug do nosso banco de dados. Então, após a conexão, né, nós temos que o Arduino ele vai salvar o nosso banco de dados, ele vai popular o nosso banco de dados. Como que ele faz isso? Então, primeiro ele pede aqui o nosso arquivo de conexão, foi gerado anteriormente, né, que eu mostrei agora. Na verdade, aqui tem que alterar o nome, conexão.php. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Como lá do lado do Arduino nós usamos o método get para passar os valores, então ele fica esperando o método get a variável umidade, temperatura, tensão e potência, e ele já salva dentro dessas variáveis pequenas, né, foram criadas aqui, umidade, temperatura, tensão e potência, através do método get. Se a conexão com o banco de dados for bem sucedida, ele cria aqui outra variável chamada result. Ele faz uma query, né, uma requisição com o banco de dados, passando a conexão que foi gerada aqui anteriormente, essa variável chamada conexão. Ele conecta o banco e faz a inserção dos parâmetros. Ele utiliza o comando insert into. Qual que é a variável, qual que é o banco de dados que nós criamos? Na verdade, nós não criamos ainda. Vou mostrar para vocês como você vai criar. Então, vou só copiar esse nome. Então, a gente criou só o nosso banco. A gente não criou nada nele ainda, né? Voltar. Opa, deu errado. Porque isso, abriu o nosso banco de dados. Então, a gente vem aqui, né? Que é o nosso DB que foi criado anteriormente. Vamos abrir ele, carregando. Não tem nenhuma tabela nesse banco. Então, nós vamos criar duas tabelas dentro do nosso banco. Nós vamos criar aqui a tabela
Copiei o nome GPRS Arduino Teste. Ela vai ter 4 colunas, né? Não, 4. Nós vamos passar o ID, o valor da umidade, o valor da temperatura, a tensão, a potência, e nós temos que saber qual que é o date time também, né? Então ela vai ter 6 colunas. Vamos clicar em executar, ele está carregando. Qual que é o primeiro nome, né, do nosso primeiro campo? É o ID. Ele vai ser inteiro mesmo. E ele vai, a única coisa diferente que ele vai ter aqui é que ele vai ser o auto incrementado, tá? Então ele vai incrementar automaticamente toda vez que for inserido um parâmetro no nosso banco de dados, né? Uma variável no nosso banco de dados. Vamos criar aqui também um outro campo chamado umidade, um outro chamado temperatura, um outro chamado tensão, volt, um outro chamado potência, e o nosso último campo chamado date time, que vai armazenar o nosso valor de data e hora. Aqui todos são do tipo varchar, né? São variáveis com utilizam ponto flutuante. Opa. E aqui é a nossa variável do tipo timestamp. Tamanho, né? Para umidade, nós vamos colocar aqui 10, temperatura também 10, tensão 10, potência 10. E o agrupamento para todos vai ser o TF8 Unicode CI. Então aqui nós definimos todas as variáveis como o TF8 Unicode CI. Então não tem mais nenhum parâmetro especial a ser passado. Não, tem sim. Na verdade aqui nem precisava de ser no TF8, tá? Vamos tirar isso aqui. E aqui a gente tem que colocar o nosso timestamp corrente, né, o atual. Nós vamos guardar, criamos a nossa tabela. E nós vamos criar uma outra tabela. Então a gente vem aqui em procurar, né, para voltar no nosso banco de dados anteriormente. Essa tabela está criada, a primeira. Então nós vamos criar uma nova tabela que vai se chamar usuário. E ela vai ter 4 colunas. Ela vai guardar o ID, o nome, o e-mail e a senha do nosso usuário, né, que é para fazer o login. Então vamos guardar aqui o ID, o nome, e-mail, senha. Aqui inteiro, tamanho 32. Nome também vai ser do tipo varchar, com um campo de tamanho 200. Aqui varchar também com campo de tamanho 200. E a senha inteira também vamos colocar campo tamanho 32. Tá, vamos mudar aqui o nosso autoincremento. Ele gerar a chave primária, né, gerar o autoincremento automaticamente. Os agrupamento. Pronome, e-mail e senha, tudo TF8 Unicode CI. Então, após criar o nosso banco, nós vamos clicar em guardar. Então, ok, nós temos 2 bancos criados, então nós já vamos popular o nosso banco usuário. Então, nós vamos clicar aqui no banco usuário, nós vamos inserir os dados, o ID ele incrementa automaticamente, então nós vamos colocar aqui, por exemplo, Eduardo, colocar um e-mail, contato@easytronlabs.com, vamos colocar aqui uma senha, por exemplo, ASDFG 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente tem que criptografar essa senha, né? Então nós vamos utilizar aqui o método de criptografia, que é o MD5. Na verdade, a nossa senha ela não poderia ser do tipo inteiro, né? Então a gente tem que voltar lá e corrigir, porque vai dar... Eu acho que nem vai deixar a gente salvar. Vai ter um erro, tá vendo? Então vamos voltar lá. Vamos aqui estrutura, clicar aqui, vamos mudar aqui o nosso tipo inteiro para varchar. Guardar, ok. Vamos clicar no nosso banco novamente, insere e vamos popular ele. Eduardo, contato@easytronlabs.com e a nossa senha ASDFG 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar o modo MD5 para fazer o encode dessa senha, tá? Então aqui a gente já criou o nosso primeiro cadastro do nosso primeiro usuário. E se você quiser criar outros usuários, é só ir populando e inserindo os usuários dentro do nosso banco. Então vamos clicar em executar. Ok, então ele já criou uma linha, já foi inserido uma linha. Se nós viermos aqui, clicar em estrutura não, procurar. Procurar, o nosso banco já tem um usuário cadastrado, o nome Eduardo, e-mail e a senha. O nosso banco GPRS ele vai ser populado pelo Arduino. Então se a gente for lá no Arduino e mudar aqui o host para o host dessa nova aplicação que nós estamos criando, vamos voltar aqui em meu site só para a gente copiar o host. Então, vamos clicar em cima do host, mais fácil, né? Clica aqui, copia, a gente vai mudar aqui o nosso host. Isso aqui e essa contrabarra também. E vamos enviar para o nosso Arduino.
Vamos clicar aqui, vamos esperar se comunicar com o Arduino e enviar. Enquanto isso, então, a gente já criou nosso banco de dados, tá? Se chama GPRS Arduino. Ele já vai, nós vamos popular ele através dessa função, dessa query, insert into GPRS, nos campos umidade, temperatura, tensão e potência, os valores umidade, temperatura, tensão e potência que foram passados pelo Arduino através do método get, como a gente está vendo aqui. Após ele popular o nosso banco, ele aguarda o valor da variável result. Se result for verdadeira, ele mostra success. Aqui nós estamos fazendo um encode em JSON, tá? E mostramos aqui a base de dados atualizada com sucesso. Para fazer um teste, vamos abrir aqui, ó. Então nós temos o nosso site, /salvar.php, né, que é esse arquivo que nós estamos discutindo sobre ele aqui exatamente. Nós vamos passar como parâmetro o primeiro valor. Quem que é o primeiro valor? Umidade 1. Vamos escrever lá na nossa página. 1 igual 20, por exemplo. End temp igual 15. End potência, que é o terceiro. Temp volt e potência. End volt igual 12.5. End pot igual 35, por exemplo. Vamos dar um enter. Opa, nosso banco de dados, tá vendo? Apareceu vários erros. Falha ao inserir na base de dados. Por que apareceu esses erros? Então aqui do lado do Arduino, nós vamos isso iniciou, imprimiu a leitura, está zerado porque ele acabou de iniciar. Então aqui ele mostra os resultados, tá? Dos comandos AT. Ok. Aqui tem que alterar o nome, ó. Aqui está como conexão gprs.php. Tem que alterar esse nome dentro lá do nosso site. Então nós vamos lá. Por isso que nós não conseguimos fazer a inserção dos dados. Nossos arquivos, aqui não está salvo. Vamos clicar aqui em salvar.php. Vamos editar aqui no site mesmo. Passou um tempo, ele já fez o logoff. Vamos voltar aqui. Iniciar arquivo novamente. Tools, File Manager. Upload files, salvar.php, o arquivo se chama conexão, tá? E não conexão GPRS, os outros parâmetros estão todos ok, salvar, fechar, o nosso arquivo de conexão com o banco, que é o config, nós vamos ter que alterar também novamente, vamos pegar ele aqui, copiar, vamos alterar direto lá no banco, salvar, save and close, então vamos olhar lá no Arduino agora, ok. Então, só de alterar aqueles dados lá, a gente já consegue ver que a nossa base de dados foi atualizada com sucesso. Já com os arquivos do método get que o Arduino enviou, ok? Então, vamos lá conferir. Se a gente vir aqui no nosso banco de dados, procurar. Isso, já salvou uma variável aqui, um valor. Tá? O ID 1, valor da umidade, temperatura, tensão e a data e a hora. Essa hora aqui está jogando 3 horas a mais, aqui está no formato já internacional, na verdade não é essa hora, time zone -3, ele já até sabe. Então o nosso Arduino está, só de alterar ali, ele já está conseguindo fazer a atualização do nosso banco de dados. Então essa é a mensagem que a gente tem que espera, né, base de dados atualizada com sucesso quando o nosso banco é inserido. Base de dados atualizada com sucesso, ok? Então esse foi o arquivo salvar.php, então nós estamos populando o nosso banco de dados com os dados que está vindo com o Arduino. O index a gente já viu. Então após o index, a gente tem o arquivo de conexão config, conexão a gente já viu. Então quando o usuário insere os dados na base, usuário e senha, ele vai passar por uma página que se chama logado. Nessa página logado, requisita, ele gera uma sessão novamente. Ele requisita o arquivo de conexão também, porque agora, nesse momento, a gente vai mostrar um gráfico com os dados que estão sendo salvos dentro do banco. Então vamos voltar lá na nossa página, meu site. Vamos clicar aqui no nosso site. Então vamos inserir aqui contato @easytronlabs.com.
a nossa senha ASDFG 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. Isso, já carregou a nossa página logado.php. Então essa daqui é a nossa interface, tá? Um cabeçalhozinho, um botão para sair e o nosso gráfico, propriamente dito, já com os dados. Então se a gente clicar aqui, ó, essa hora aqui é real, tá? 8h14. E ele mostra o valor da umidade, por exemplo, e da temperatura. Aqui dentro do ambiente está com 24 graus. Está bem tranquilo. A tensão de alimentação dele, que eu estou alimentando com uma fonte externa, aproximadamente 7 volts. E aqui a potência do sinal de 46 RSSI, que está muito bom. O sinal está muito bom mesmo. Se a gente clicar aqui em sair, ele vai voltar lá para a página index. Se a gente tentar entrar novamente em logado, como a gente já mostrou anteriormente, ele não vai entrar em logado, ele vai mostrar erro, faça login. Se a gente inserir a senha, o login errado, contato @easytronlabs.com. Vamos pôr uma senha qualquer aqui, tá? 6456789. Opa, senha. Clicar, ele tem que mostrar pra gente isso, erro, usuário ou senha inválidos. Então vamos retornar lá. Como que ele, antes de mostrar o logado, como que ele confere, tá? Ele cria esse arquivo processa login. Então ele chama lá a nossa conexão, ele pega e-mail seu e a senha, ele faz uma query aqui, conferindo dentro do banco de dados, já descriptografando a nossa senha, tá? Confere se esses valores são iguais. Se o valor se ele faz um fetch, faz uma associação com o resultado da nossa query, tá? Que foi salvo aqui dentro de query, conexão e executa. Ele manda executar essa fetch, que é essa associação. Se o resultado for vazio, né, se isso aqui, se nem o usuário nem a senha forem compatíveis com o que está dentro do banco de dados, ele mostra usuário ou senha inválidos e ele faz o location, né, ele aponta lá para a página index.php. Se tiver tudo ok, ele já salva o ID dentro da variável result, ID user e o nome dentro de name user. Para que isso? Isso é para mostrar lá na nossa interface, vou mostrar para vocês bem rapidinho aqui, mostrar o nome do usuário lá no cabeçalho. Mostrar aqui, ó, o nome do usuário dentro do cabeçalho. Para isso que serve esse name user. Então, aqui é que gera a mensagem de erro e mostra o nome de usuário dentro do cabeçalho. Então, após isso, no nosso arquivo logado, ele também faz uma query, então select dentro do nosso banco de dados as variáveis umidade, tensão, temperatura e potência e o tempo já em Unix Timestamp, né, que é em milissegundos, dentro do nosso banco da nossa tabela chamada GPRS Arduino Test. Então ele gera a conexão que está dentro do arquivo, essa variável conexão está dentro do arquivo de conexão. Se a gente vier aqui, ela está aqui. E aí ele manda, né, executar a nossa query, que é essa query aqui, armazenando tudo dentro de result. Então ele define uma variável para armazenar as linhas no formato de matriz e as colunas no formato da matriz. Então ele vai popular as colunas com, aqui são apenas os labels, né? Cria um link com o label, datetime com a variável datetime, umidade com a variável tipo number, tá? Cria os labels e aqui ele converte o resultado, né, da query anterior e armazena as variáveis dentro de uma matriz. Então aqui a gente cria a nossa matriz com os dados, propriamente dito, tá? Com os dados de umidade, temperatura, tensão e potência, armazenando dentro do subarray, tá? Que é a matriz, cada pedacinho, cada coluna da nossa matriz. E a gente gera uma variável chamada table. Então aqui a gente faz o encode em JSON, no formato JSON, da nossa variável table, que armazenou a nossa matriz. Então aqui o que a gente fez? A gente pegou os dados, apanhamos os dados que estavam dentro do banco, do nosso banco em MySQL, e já geramos no formato JSON. Por quê? A biblioteca do Google Chart, né, que gera esse gráfico, os valores têm que ser passados para ela no formato JSON. Por isso nós temos que gerar o JSON antes de passar os valores. Então aqui o documento HTML, né, que faz a descrição do site. Incluímos algumas bibliotecas, as referências para as folhas de estilo, tá, utilizando o Bootstrap mesmo, com um JavaScript. Nós carregamos o modo de visualização
do Google, né, para poder fazer a nossa Core Chart, que são os gráficos API do Google. Configuramos a função para mostrar o gráfico. E aqui a gente manda mostrar o gráfico, tá? Draw Chart, que é a mesma função que está sendo passada aqui em cima, né? O callback. Só quando ele finaliza o carregamento dos dados, né, que ele mostra o gráfico propriamente dito. O JSON Table que foi passado aqui em cima, que foi gerado aqui em cima na nossa tabela, está sendo passado aqui para a variável Data Table do Google.Visualization, gerando uma nova variável chamada Data. Nós configuramos aqui algumas configurações de opção. Se você não quisesse fazer isso aqui, você poderia apagar tudo, mas ele vai mostrar as linhas. Aqui está mostrando a linha da cor que a gente quer, o tamanho da nossa fonte, o tamanho do gráfico, né? E aqui a gente coloca um título também, que é esse título que está sendo mostrado aqui, ó, leitura e temperatura de umidade, tensão de bateria e potência do sinal. São esses labels aqui. Aqui a gente instancia o gráfico, né, passando os dados e a variável dado, que é os dados da tabela JSON, que foi criada anteriormente, e as opções, que são as opções para poder deixar o gráfico um pouco mais bonito. Essa scriptzinha aqui apenas atualiza a nossa página a cada 2 minutos, né, ou 120 mil milissegundos. E aqui a gente finaliza o nosso script para criação do gráfico. Então aqui propriamente a gente está criando o gráfico, tá? Aqui em cima a gente apanha os dados, né, que é uma parte até em PHP, né, um back-end para apanhar os dados. E aqui a gente mostra os dados no gráfico. E aqui a gente cria o body, né, da nossa página. Essa função Jumbotron aqui cria essa parte bonita aqui de cima da nossa página. A gente vê o nosso título aqui, ó, monitoramento remoto, né, um título em H1. Então aqui, olha, se a gente observar aqui tá o nome do usuário. Para passar esse nome do usuário, a gente tem que pegar lá o resultado daquela seção name user que nós utilizamos anteriormente, né? Está dentro da variável processo login, name user. Então ele faz um eco do nome da variável para mostrar aqui após o seja bem-vindo, que é exatamente o que está sendo mostrado aqui, ó. Seja bem-vindo, e ele dá um eco com o nome do usuário. Aqui a gente cria um nave, né? Um nave bar, que é uma barra de navegação, uma classe, né? Que é essa barra aqui, ó, no nosso site, essa barra em cinza. E a gente coloca o botão de sair dentro dela, tá? Então aqui é um BTN primary. Ele está se referindo à página closed.php. Cria um botão e escreve uma label sair desse botão. Então, e aqui embaixo a gente mostra apenas o título da nossa página, né? Gráfico do perfil e umidade. A gente vê aqui o gráfico do perfil, umidade, perfil de temperatura e umidade. Okay, então essa é a parte logado. Então quando o usuário clica em sair, ele vai vir aqui para a página closed.php, que destrói todas as sessões criadas anteriormente. Por isso que nós não conseguimos entrar novamente sem inserir as credenciais. Ok, pessoal, então foi isso, tá? É exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas assim, é uma aplicação bem legal, uma aplicação de entrada que qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo de programação consegue fazer. É só alterar as variáveis aqui, o nome do nosso banco de dados, né, dentro dessa parte de config. Quando o usuário entrar lá no site, criar o seu usuário, criar o seu site, são poucas as variáveis que tem que alterar. Do lado do Arduino, né, o usuário vai alterar praticamente uma variável, que é o nome aqui, ó, que é o host. Okay? Alterando isso e o nosso banco de dados, algumas coisas, criando o banco de dados com a senha e o usuário, o ID, tudo certinho, vocês vão conseguir rodar essa aplicação e monitorar dados de qualquer lugar. Gostaria de agradecer muito para vocês que ficaram até aqui neste momento. Qualquer dúvida pode postar aí na descrição do vídeo, ou até mesmo lá no nosso site, que é o easytronlabs.com. Não deixe de acompanhar também o nosso Instagram no @easytronlabs. Abraço, muito obrigado a todos.